Sejam muito bem-vindos. Nossa preleção dessa noite é um assunto, um tema muito importante, muito bom da gente comentar a respeito. O tema de hoje é a disciplina do pensamento. Somos responsáveis por nossas criações mentais. Como fonte, utilizei o Livro dos Espíritos, a questão 459 até a questão 469, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, dos itens 5 até o item 7. Kardec inicia no livro do Evangelho segundo o Espiritismo um texto, um relato bíblico, e me permitam fazer uma pequena leitura aqui para vocês. Esse versículo ele está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Kardec nos explica, com o apoio dessa mensagem de Jesus, que o adultério não é só aquela mentira, entre cônjuges. Essa palavra também envolve qualquer tipo de mentira, tá? Tanto o ato, ou esse ato negativo, quanto também o pensamento. E é no pensamento que nós vamos nos ater um pouquinho mais nessa pequena conversa. A doutrina dos espíritos, ela nos explica que existem as criações mentais, tá? Essas criações mentais também chamamos em alguns lugares como formas de pensamento, e também com o termo ideoplastia. O que seria isso? O nosso organismo espiritual, tá? O nosso envoltório espiritual, ele é formado, com uma energia, e essa energia ela é moldada conforme o nosso ser, conforme os nossos pensamentos. Nós temos o poder de modificar essa energia, e ela é bem comum que ela muda conforme as etapas de nossa vida, Nós temos etapas na vida de mais dificuldade, em que estamos um pouco mais tensos, preocupados, com medo. Outras, e nesse tipo de situação e etapa, o nosso envoltório também, ele transparece toda essa formação, e fica inclusive com uma cor diferenciada, uma cor mais acidentada, acinzentada. E quando estamos em etapas com mais felicidade, com mais harmonia, com mais satisfação e desejo de vida, também essa nossa forma, esse nosso corpo fluídico, ele transparece uma cor muito mais bonita, uma cor mais clara, e o molde dele também é todo mais harmonioso. Essas formas, pensamentos que o Espiritismo fala, eles podem ser alterados, tá? E modificados conforme a nossa disciplina. No Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, me permitam ler, no item Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Ações, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 459, o seguinte: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Ou seja, se eles influenciam também os pensamentos aqui de nós encarnados? E a resposta do plano espiritual, com o apoio dos espíritos superiores que apoiaram nessa codificação, foi a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Pois é. Às vezes parece até um pouco, vou dizer assim, assustador, a gente saber desse tipo de resposta. Mas depois, na explicação de Kardec, isso fica muito mais claro e fácil da gente entender.
Imagine assim, né? Sabe aquela frase, me digas como que andas, que eu te direi quem és, né? Essa frase é muito verdadeira. Segundo até os próprios espíritos nos contam, conforme a nossa maneira de agir, os nossos atos, o nosso comportamento, e isso não só o comportamento que nós exteriorizamos, quanto também interiorizamos, né? Ou seja, pensamos, espíritos afins estarão próximos a nós. Isso acontece também no plano espiritual, é claro, né? Normalmente nos atraímos, nos damos bem com pessoas que também têm esse tipo de energia, pensamento, até mesmo ações parecidas com as nossas. Então, isso, né, essa sintonia continua no plano espiritual e também nessa relação entre o plano espiritual e o plano carnal. Nessa pesquisa que eu fiz sobre o tema, eu acabei caindo num conteúdo bem interessante. Comecei recentemente a ler um livro chamado O Poder do Hábito, é um best-seller de Charles Duhigg, e esse livro não tem a ver com o pensamento em si, ele fala sobre a questão do hábito, né, e a mudança do hábito no nosso dia a dia, isso tanto para o meio empresarial quanto para a vida, e ele inicia com vários relatos sobre pessoas, né, que tiveram algum tipo de lesão no seu cérebro e tiveram a necessidade de extrair um pedacinho do cérebro para fazer uma certa correção. Algumas pessoas foram por conta de acidentes. E a ciência explica que, né, uma parte do cérebro extraída, ela acaba levando algumas lembranças. E as lembranças dessas pessoas são as lembranças de minutos atrás. Então, o livro cita como exemplo, né, o médico está usando um notebook, o paciente senta na frente dele e logo de início o paciente relata para o médico, né, poxa, que legal esse teu equipamento, sabe que eu trabalhava com um que tinha 1,80 m de altura e agora você está trabalhando com esse tão pequenininho, né? E passava-se alguns minutos, o paciente falava exatamente a mesma coisa, ele não conseguia se lembrar, né? Não. Essa parte do cérebro da recordação acabava se esvairando muito facilmente. O interessante, tá, e o que não fala o livro, é que as perguntas normalmente se repetem. E aí, do meu ponto de vista, né, como espírita, como bom espírita, sempre questionando as situações que a gente tem conhecimento, eu, eu tentei encaixar, poxa, mas nessa situação, né, de onde vem o pensamento dessa pessoa que tem um problema, né, nessa questão do cérebro, né, dessa dificuldade de lembrança? Porque o pensamento se repete, ele sempre está perguntando as mesmas coisas, tanto para o médico, tanto para a sua casa, né, no seu lar. E olhando um pouquinho mais sobre esse tema, eu vi um vídeo do especialista neurocirurgião Júlio Pereira. Ele comenta que os pensamentos vêm de conexões elétricas. Ele fala que são históricos de vida que acabam interferindo nos pensamentos, o meio que a pessoa vive também, mas a ciência explica que ainda existe uma base biológica que não sabe dizer, tá, até que ponto, né, como que ela tanto quanto ela influencia, ou seja, não tem um equipamento para poder medir essa base biológica. Então, mesmo dois gêmeos, né, criados pelos mesmos pais, na mesma casa, na mesma sociedade, normalmente eles têm perfis comportamentais diferentes e, é claro, pensamentos diferentes, maneiras de agir diferentes. Tá? Eu achei isso bem interessante aqui para essa nossa conversa. Até porque, né, a comunicação, o ato de se comunicar, ele é um ato importante, tá? Eu compartilho aqui com todos, né, que a comunicação verbal, ela é a expressão daquilo que pensamos. Quando temos desejos de não falar o que sentimos, a gente está, na verdade, tentando nos proteger, é o nosso ego, né, nos controlando, escondendo quem realmente nós somos. Mesmo, gente, que o motivo aparentemente seja bom, quando fazemos isso, e confesso que às vezes é até meio que normal a gente querer
se esconder, né, para aparecer por outro, principalmente para uma pessoa que a gente não conhece muito bem, para que a gente se esconda, né, esconda quem realmente nós somos, falando só, às vezes, coisas mais agradáveis, tá? O plano espiritual explica que a partir do momento que pensamos, tá, já geramos essa energia afim, essa energia já é captada, e como fala, né, a mensagem de Jesus no início, dependendo do pensamento, né, a partir do momento que a gente já pensou, a gente já gerou aquela sensação, aquela energia, aquele desejo afim com aquele pensamento. Então, o Espiritismo vem nos explicar o quão importante controlarmos, tá, ou termos disciplina para com os nossos pensamentos. E vem nos falar também que isso não é fácil, né? Muitas pessoas passam a vida inteira sem sequer ter esse tipo de preocupação, vou usar aqui essa palavra, deixam, né, com que os seus pensamentos sigam para onde bem entender. E aqui eu gosto de usar um comparativo que para mim sempre me serviu muito bem, embora eu ande muito pouco de cavalo, o que eu gosto de trazer, tá, aqui para o meio material, para tentar exteriorizar, né, o que é o pensamento e a disciplina do pensamento, é estar montado num cavalo com as rédeas soltas. Então, o pensamento vai para onde ele bem entender, né? Especialmente em momentos como à noite, quando a gente porventura acaba perdendo o sono, é muito mais difícil nós termos controle ou disciplina do que nós devemos pensar. E temos que aprender a tomar as rédeas desse nosso cavalo, senão ele vai para onde ele está mais acostumado. E é claro que no nosso íntimo sempre tem o nosso desejo ali por trás. Não somos anjos, estamos numa caminhada ainda para isso, né? Então é comum que nós tenhamos pensamentos nebulosos, negativos, vingativos, de raiva, e temos, tá? E aí como nosso dever, o dever de guiar os nossos pensamentos para lugares melhores. Então, isso é um exercício, é uma proposta que o Espiritismo vem nos trazer. Tá? Essa maneira de guiar é um esforço, né? É uma prática que a gente deve tentar realizar em diversos momentos da nossa vida. Como Jesus também falou, né? Vigiai e orai. Então, primeiro temos que nos ater a vigiar, e não só vigiar os nossos atos, né? Porque quando a gente já fez, já explodimos, já falamos mal, ou não fez, deixamos de fazer mal, deixamos de fazer o bem, né? Estamos, querendo ou não, fazendo mal, já estamos no ato, né? naquele final. Devemos nos acostumar a olhar para os nossos pensamentos. Isso é um exercício que o Espiritismo vem nos propor. Tá? E não só, né, gente, nos ater no interior. Tá? Temos que ter consciência também que estamos encarnados aqui com o corpo, né? Corpo vivo, de ossos, de músculos. Esse corpo precisa de boa alimentação, precisa de exercícios, ele precisa estar saudável. Lembra aquela frase, mente sã, corpo sã? E vice-versa. Tá? Então, é claro que influenciam, inclusive na pesquisa que eu fiz, alguns médicos cientistas, né, relatam que tratam, e isso ajuda certamente, casos, por exemplo, de depressão, em que os pensamentos são muito mais negativos, né, tratam isso com medicamento que ajuda o hormônio da felicidade, né, a serotonina, a endorfina. Então, são coisas que ajudam o organismo a estar melhor, e isso acaba conduzindo um pouco o nosso pensamento também para a felicidade. Então, é importante que nós cuidemos do nosso corpo. Então, você já parou, né, para pensar se você está cuidando adequadamente do seu corpo, do que você se alimenta, né? E não só o alimento do corpo também, voltemos agora para o alimento do espírito. O que você se entretém no teu dia a dia?
os canais de televisão, as notícias, os livros, os vídeos, né? Então, procure ao máximo possível, e é claro que a gente não consegue se ver livre de notícias ruins, mas procure ao máximo se ater às notícias boas e sempre que tiver que conversar, né, que ter algum tipo de conversa negativa com alguém, procure exercer uma dica, né, uma dica até meio do meio empresarial, inicie essa conversa com algo bom, tá? É como um sanduíche, iniciar com algo bom, coloque no meio esse algo desagradável que precisa estar na conversa para ser relatado, mas lembre sempre de finalizar também novamente com algo positivo e assim o nosso meio, né, de conversa, tudo que estamos exteriorizando e tirando de dentro de nós através da fala, da maneira de se expressar, vai nos conduzir a algo muito mais positivo. Também é importante, por fim, vivermos menos ansiosos com o futuro. Na nossa rotina, né, estamos muito no automático quando dirigimos, quando fazemos comida, quando tomamos banho, quando escovamos dentes e nem lembramos, né, nem paramos para vigiar onde é que o nosso pensamento está naquele momento. Então, é uma dica, tá, do Espiritismo que a gente pegue as rédeas desse nosso cavalo do pensamento e aprendemos, né? Aos poucos ele vai aprendendo a se disciplinar. Isso é um esforço diário, envolve muita disciplina, perseverança e também vale lembrar que tudo aquilo que a gente exterioriza mostra quem realmente nós somos. Então, vamos aprender a ter mais gratidão pelas coisas, vamos aprender a olhar, isso é um exercício também de reforma íntima, olhando sempre para dentro de nós, se estamos em paz, né, internamente, nós vamos conseguir exteriorizar isso. E o plano espiritual, né, também nos fala que no plano, né, os espíritos e no plano espiritual, não temos esse corpo para colocar uma máscara às vezes na frente e esconder o que realmente estamos pensando, desejando, né? Então nos fala que nós somos translúcidos perante eles e vamos começar a nos esforçar hoje para sermos mais positivos, termos uma mente mais limpa e nos alimentar tanto fisiologicamente quanto energeticamente de coisas boas, para que assim nós tenhamos mais paz interior e podemos trilhar o caminho que Jesus nos ensinou, vigiando e sempre que necessário, temos dificuldade, né? Se tivermos dificuldade para pensar positivo, olhar o agradável, ter gratidão, usar a oração também como uma ferramenta de melhora para o nosso organismo, para buscar nossa paz interior. E que assim seja.